Eu sou o William e vou apresentar o exercício 1.3 para vocês de Cisca, que ele pede para identificar dois sistemas de controle que usam o sistema feedback e isso é encontrado na maioria das residências, né? O primeiro equipamento que eu pensei foi um forno elétrico, onde a gente tem como variável de entrada a resistência elétrica, que é a variável manipulada, e a variável de perturbação, que pode ser diversos fatores, né? Tanto a introdução de mais alimentos, como a retirada de alimentos do forno, como também a má vedação da porta e a entrada da temperatura externa. Aí a gente tem como saída a variável de controle, que no caso vai ser a temperatura que está no forno, que vai passar por um sistema de medição, que no nosso caso pode ser ou um termômetro ou um termopar, e aí que vai seguir para um comparador para comparar com a temperatura desejada, que é de set point, né? Assim a gente vai ter um erro que por sua vez vai passar por um controlador eletrônico que vai ativar ou desligar a resistência dependendo da temperatura interna do forno. Aqui eu fiz um esqueminha do forno elétrico, onde a gente tem o set point, que é a temperatura que a gente vai regular no botão, a desejada. Aí aqui eu tenho um comparador, que vai comparar com a temperatura do forno. Vai me gerar um erro. Aí aqui eu vou ter o controlador que vai ativar a resistência conforme a temperatura do forno. Aqui é a minha planta, que é o forno. Eu tenho a temperatura externa como sendo a variável de perturbação, que eu defini como a variável de perturbação. Defini só uma. Aí vai me sair a variável de controle, que é a temperatura do forno, que vai passar pelo meu sistema de medida, que é o termopar, e vai controlar de novo a temperatura conforme desejada. O outro sistema de feedback que eu pensei é a caixa d'água, né? Onde a altura do flutuador representa o sensor, o braço da alavanca atuando na haste da válvula fornece acionamento e o controlador liga e desliga, e o ponto de ajuste vai ser integrado ao conjunto mecânico através da boia, né? Eu não fiz o outro esquema para a caixa d'água, porque vai ser bem semelhante ao do forno elétrico. O que a gente vai mudar aqui na nossa variável manipulada vai ser a vazão de água. No caso aqui a nossa variável de perturbação pode ser algum vazamento. A nossa planta aqui vai ser a própria caixa d'água. Aqui no caso daí a variável de controle agora vai ser o nível de água, né? No caso a altura. Aqui o nosso sistema de medição pode ser a própria, não, pode ser não, é a própria boia que vai medir. Aí vai ser comparada com o set point, vai gerar o erro e que vai ativar ou não a válvula para vazão de água.